Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula desse intensivão de finanças bíblicas. Como é que você está hoje? Que bom, boa tarde para você que está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo, que maravilha, estamos começando a nossa aula 3. Eu estou vendo aqui muita gente me dando bom dia, boa tarde. Que bom, está se sentindo mais confiante. Deus não vai te abandonar, com certeza. Deus realmente quer que você esteja nesse momento olhando para a sua vida financeira da forma como ele te ensina, para você ser obediente a Deus nas suas finanças, isso mesmo. Vamos dar like já, aproveitar, mostrar para o YouTube que o conteúdo aqui é de valor, porque nós estamos aprendendo aqui, estou te passando um conteúdo rico de finanças à luz da Bíblia. Que bom! E hoje você está preparado, está preparada para mais esse conteúdo incrível que eu tenho para te passar? Que bom! Porque hoje nós vamos falar de sonhos. Não aquele sonho gostoso da padaria, não, mas de sonhos que Deus tem para a sua vida. E se você está chegando aqui agora, deixa eu te contar. O Intensivão de Finanças Bíblicas é um curso intensivo, gratuito, de 28 aulas, que terá começo, meio e fim, e ficará no ar por apenas alguns dias. Estamos aqui na nossa primeira fase desse evento. Nós estamos na aula 3 já. As aulas estão acontecendo todos os dias, da meio-dia e 7 e às 21h47, sempre com conteúdos diferentes. Lembrando que esta fase preparatória para a segunda fase, que também é gratuita e será uma fase prática, com material de apoio, exercícios, comunidade fechada exclusiva no Facebook para os participantes, para eu e a equipe do Cristão Rico corrigir seus exercícios, estar mais perto de você e você ter a experiência completa desse evento. Nessas aulas, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou te ensinando a edificar a sua vida financeira sobre a rocha. Porque uma vez que você faz isso, não importa a tempestade que aconteça nas suas finanças, você vai estar firme, porque você vai estar obedecendo princípios bíblicos poderosos de finanças. Eu estou te dando a base bíblica de administração financeira para que você tenha paz financeira e prospere independente das tempestades que vierem a acontecer. E elas acontecem, é normal, faz parte da vida. Só que uma coisa é você se abalar e outra coisa é você não se abalar com elas e estar preparado para elas. Então, veja só, você está aprendendo aqui como obedecer a Deus em sua vida financeira e como isso te faz ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e começar a investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Então, é justamente sobre esses sonhos de Deus em sua vida que a gente vai conversar na aula de hoje, tá bom? Na aula de ontem, nas aulas anteriores, a gente já falou sobre motivações bíblicas para você se tornar um bom administrador do dinheiro que Deus coloca em suas mãos. Lembra que as aulas são continuação e eu sempre me refiro a uma aula anterior para você ter todo esse entendimento. E Deus coloca em suas mãos sementes que Ele quer que você seja um bom administrador. A gente falou também sobre paz financeira. Foi uma aula incrível ontem. Se você ainda não viu, essas aulas vão ficar no ar por pouco tempo, depois elas vão sair do ar, tá bom? Então, terminando essa aula aqui, vai lá, assiste a aula 1 e 2, as duas primeiras aulas, porque elas são a base para o que a gente vai falar hoje. E depois vai sair no ar. Eu te aviso, estou te avisando e vai mesmo. Então, eu começo te perguntando para a aula de hoje sobre sonhos de Deus na sua vida. Quem seria você se não tivesse medo algum e tivesse todos os recursos do mundo? Se você tivesse dinheiro suficiente para realizar qualquer coisa que você quisesse. Se você fosse muito rica, muito rico, pensa, escreve aqui para mim no chat,
Quem seria você? Como é que você seria? Você seria uma pessoa em que sentido? Será que você seria uma pessoa diferente? Será que você seria uma pessoa igual? E por que eu estou te pedindo para você pensar sobre isso hoje? Porque a conexão entre a pessoa que você é hoje e essa pessoa que eu te convidei a imaginar ser, essa pessoa realizada, sem medos e com recursos à sua disposição, chama os seus sonhos. Esse resultado é algo que está dentro de você hoje, algo que te motiva e que te define, é algo que diz muito quem você é na sua essência. E você precisa aprender a sonhar com os sonhos de Deus em sua vida. E hoje eu quero te ajudar a pensar um pouco mais sobre esses sonhos. Por quê? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas quando você tem um sonho bem definido, olhando para onde você vai nesses sonhos, você começa a materializar esses sonhos. Você começa a criar uma estratégia para chegar neles. E no final dessa aula aqui, eu quero te encorajar a fazer um exercício bem simples, mas poderoso, para que você saia dessa aula de hoje com os sonhos bem definidos. Que tal? Legal, né? Então, mas antes disso, deixa eu me apresentar, porque tem gente aqui chegando pela primeira vez. Eu sou Tayla Campos, mentora da vida financeira do Cristão Rico. Tenho dedicado parte da minha vida para ensinar pessoas a terem suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e começar a investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Sabe por que eu falo de sonho com você hoje? Porque a minha missão, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a terem recursos para a realização de sonhos, porque eu sei o tanto que isso é importante, o quanto isso satisfaz a vontade de Deus. E a gente sabe que não dá para realizar sonhos sem ter recursos e sem ter as finanças controladas. Precisamos de recursos para concretizar sonhos, porque ninguém vai realizar sonhos na miséria, na falta de paz financeira, no desespero. Eu acredito de verdade que Deus te criou por um propósito muito maior, que não é simplesmente passar uma vida toda pagando contas, não é verdade? Deus não te quer escravo, a gente falou isso na aula anterior, e nesse intensivão de finanças bíblicas eu vou falar muito mais sobre isso. A gente vai falar aqui que nesse curso sobre dívidas, sobre renda extra, sobre investimentos, sobre princípios de administração de finanças bíblicas. Então, e algumas pessoas têm certos tipos de sonhos que o seu sonho é simplesmente ter condições de fazer uma reforma na sua casa. Pronto. Eu sonho reformar a casa e tá bom. Tá tudo bem. É algo bem digno. Como foi o caso da minha aluna Francisca, que quitou todas as suas dívidas e em 60 dias já conseguiu realizar o sonho da sua casa, de reformar a sua casa. Então, olha só como a realização de sonhos, muitas vezes, exige que você tenha suas finanças controladas, porque senão você entra num tormento de dívidas. Quantas pessoas não começaram a fazer coisas como reforma de casa, tudo, e acabou se endividando? Então, olha só o caso da Francisca. Opa. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Francisca, sou do Cristão Rico, a turma número 10. E hoje eu estou aqui, em meio à reforma da minha casa, para publicar um sonho que eu tinha há 10 anos e que não via condição de realizar. Mas hoje, exatamente 2 meses que eu estou na turma do Cristão Rico, eu comecei a ver o meu sonho se tornar realidade. Hoje começou a reforma da minha casa. Eu entrei no Cristão Rico porque eu tinha esse desejo. Eu orava sempre pedindo ao Senhor, Senhor, dá-me condições para eu reformar essa casa. E aí eu ia para as minhas finanças e via, não tenho condições. E orando ao Senhor, Ele me apresentou o Cristão Rico.
E eu não tive dúvida de que ali eu ia aprender grandes coisas. E realmente eu aprendi. Hoje, 2 meses depois, eu consegui organizar meu orçamento, eu consegui pagar dívidas que eu devia, eu consegui ter a reserva financeira que eu precisava, e eu já tinha, nem não conseguia perceber, mas eu já tinha dinheiro para começar a reforma da minha casa. Eu só não, meus olhos ainda estavam fechados para isso. E durante os 2 meses de curso, o Senhor me abençoou, abrindo esses olhos, e eu pude entender que era a hora de começar esse projeto novo na minha vida. E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, hoje, exatamente horas atrás, começou a reforma da minha casa. E daqui a 3 meses... Olha só, que maravilha. Esse é o caso da Francisca, que ela tinha um sonho, que precisava de recursos para realizar. Então, ela quitou dívidas em 60 dias, realizou o sonho da reforma da casa própria. Olha só que legal. Outras pessoas sonham em ter mais recursos para a obra missionária, como é o caso, por exemplo, da Ana Lúcia, que ela, presidente de uma obra missionária na África, entendeu que ela precisava aprender a administrar as finanças dela para avançar com os sonhos de Deus para a vida dela. Então, muitas vezes, você precisa entender que você precisa buscar ter suas finanças controladas para a realização de sonhos de Deus na sua vida. Só que você precisa ter clareza disso. Olha só o caso da Ana. Sou missionária em um campo na África e, como todo mundo já conhece, a situação da África, né, é triste. E eu queria poder ajudar o povo lá a descobrir meios para sair da situação financeira, econômica, né, que se encontram. Mas eu mesmo não sabia muita coisa que eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia muita coisa. E foi no Cristão Rico que eu descobri. Meu Deus, a questão da modomia, eu, missionária, dedicada ao Senhor, eu me dava completamente, mas infelizmente cometendo erros, até contra mim mesmo. Então, muitas vezes não tirava nem férias, porque não sobrava nada. E para a honra e glória de Deus, porque já tenho dinheiro guardado desses meses que a Covid me prendeu aqui. Então, glória a Deus pela Covid. Parece absurdo falar isso, mas eu louvo a Deus, porque por causa dela eu tive que ficar no Brasil, por causa dela eu conheci o Cristão Rico, e por causa dela eu estou, então, olha, indo melhor. Eu vou retornar para o campo melhor, podendo ajudar as pessoas lá. Então, eu louvo a Deus pelo Cristão Rico, pela transformação que fez na minha vida. Então, não sobrava nada, e hoje, para a honra e glória de Deus, eu vou investir para poder fazer mais para a obra. Em nome de Jesus. Obrigada. Que legal. Olha só, o caso da Ana. Ela tá tão grata que ela começa a agradecer por tudo. Agradecer por ter ficado presa no Brasil, ter tempo para estudar. Então, isso que acontece quando a pessoa que realmente reconhece que estava fazendo coisas erradas e começa a fazer coisa certa, a gratidão invadiu ela. Então, agora você já entendeu que é importante, sim, ser um bom administrador das finanças, ser fiel aos recursos que Deus coloca em suas mãos. Mas eu quero que você entenda que para realizar sonhos como os da Francisca e da Ana, é muito importante você criar o hábito de investir. Mas como é que eu vou investir se eu estou em dívidas? Mas como é que eu vou investir se eu não consigo fazer sobrar dinheiro? Mas como é que eu vou investir se eu não tenho conhecimento, não tenho sabedoria? E olha, deixa eu te falar, nós vamos ter várias aulas aqui dentro desse intensivão de finanças bíblicas. São 28 aulas ao todo, por isso que eu não te falo, você tem uma aulinha só e pronto, 4 aulinhas e pronto. Não, são 28 aulas e você precisa assistir todas. Durante esse intensivão, a gente vai falar sobre lei da semeadura, investimentos. Eu vou te contar onde é o melhor lugar para investir e também onde é o pior lugar para investir. Mas eu quero que você tenha clareza que os investimentos são um veículo
que vão te levar para realizar qualquer sonho que necessite de recursos. Mas para isso, primeiro você precisa entender a diferença que existe entre desejo, fantasia e sonho. Sim, porque para que você não confunda esses vários aspectos. Porque quando eu falo de sonho de Deus para a sua vida, muita gente não entende, porque acha que é algo que não existe. Porque a Bíblia diz que Deus nunca dorme. É verdade. De fato, Deus nunca dorme. Mas Ele é o Criador e de tudo. E tudo começou como? Com os sonhos de Deus. Eu quero definir para você aqui qual a diferença entre desejo, fantasia e sonhos, para você ter uma melhor definição desse conceito. Por quê? Muita gente acha que desejo e acaba confundindo um desejo que precisa de recursos com sonhos ou com uma fantasia. E você sabe qual é a diferença? Deixa eu te explicar. Eu desejo comer um chocolate. Eu desejo comprar uma roupa nova. Eu desejo um abraço. São coisas que você quer no dia a dia. Fantasias são desejos irreais, coisas inalcançáveis. Eu desejo chegar na Lua, eu desejo chegar no centro da... Não, eu quero ir para o centro da Terra. Quero ser um astronauta, mas eu tenho 90 anos de idade. Fantasias são coisas irreais. Então, não deixe que o seu sonho seja fantasias. Sonhos não são apenas desejos, coisas do dia a dia. Sonhos não são fantasias, coisas irreais. A palavra sonho vem do latim somni, que significa desejo veemente. É uma aspiração constante e muito, muito intensa. É algo que nasce no seu coração, porque nasceu antes, sabe aonde? No coração de Deus. Quando você nasceu, Deus já tinha um sonho para você. A Bíblia nos diz que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Isso está em Jeremias 1:5. Então, Deus tem um sonho para cada um. A partir dessa passagem bíblica, você pode perceber que se você está em Cristo, todos os seus desejos veementes, os seus sonhos, todas as suas aspirações constantes, nunca vieram de você. Elas vieram antes que você fosse concebido. Isso quer dizer que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha uma ideia de quem você seria. Como cada um nasce com um papel aqui na Terra. No caso de Jeremias, era de ser profeta. Mas você também tem o seu. Esse papel tem tudo a ver com o seu sonho, que é o sonho de Deus para a sua vida, que Ele já colocou no seu coração. E para completar ainda mais essa ideia, tem o que a Bíblia nos diz em Gênesis. Façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha só que rico esse entendimento de Bíblia. Você fala, nossa, o que Gênesis tem a ver com finanças? Tem a ver sim, estou te explicando aqui. Fica aqui comigo. Conteúdo para a aula de hoje, viu? A aula não é na live, não, é conteúdo mesmo. Em Gênesis 1:26, quer dizer que antes de fazer o homem, Deus sonhou com o que ele queria para o homem. Então, nesse caso específico, que é exercer o domínio sobre a terra, o homem foi feito para governar a terra. Falamos ontem sobre identidade. Entender isso também faz parte da sua identidade em Cristo. Então, é legal você ter esse conceito bíblico de que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha desejos de sonhos ao seu respeito. Mas por que é importante ter sonhos? Sonhos é o combustível da sua jornada aqui na Terra. É isso que deve mover o homem. O sonho é como se fosse uma bússola que te direciona para onde você deve ir. E o que você deve fazer?
A Bíblia fala que sem visão o homem perece, porque sem visão o homem você não tem uma motivação para sair da cama de manhã. Então, o seu sonho tem essa capacidade de te levar até a sua jornada. E por isso que muita gente entra em depressão, ficam mal, porque não entendem qual é o seu sonho de Deus para você na sua vida. E foram, inclusive, os meus sonhos que me trouxeram até aqui, até o Cristão Rico. E são eles que me fazem aqui, hoje, dedicando o meu tempo, te incentivando a sonhar e te conscientizando que você precisa ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro, sair do vermelho, sair da escravidão das dívidas e começar a investir. Tem investimentos, é bom, é importante, mas para isso você precisa obedecer a Deus na sua vida financeira. Por isso que eu estou aqui, para te inspirar ainda mais. Eu vou revelar também o meu sonho para este ano para você, aqui no projeto do Cristão Rico. E eu tenho certeza que esse sonho nasceu no coração de Deus, porque um dia Deus me falou, vai e alarga a sua tenda. E por isso que eu estou aqui. Nada do que aconteceu no passado foi por acaso. Eu vim construindo esse sonho, indo atrás desse sonho, dando cada passo. Então, por isso, fica comigo até o final, tá joia? Para eu te revelar qual é o meu sonho para este ano, tá bom? Combinado? Deixa eu avançar aqui no conteúdo dessa aula de hoje, que é muito rica para você ter esse entendimento dos seus sonhos para este ano. A Bíblia diz que os sonhos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que os nossos. Quando a gente perde o foco nos propósitos, nos sonhos de Deus para nossas vidas, a gente passa a viver, sabe o quê? Uma vida egoísta, só pensando na gente. Sem propósito e sem clareza dos sonhos, acabam, sabe, faltando recursos. Porque você acaba desviando os recursos para algo que era para ir recurso para o propósito, vai para outro lugar. Quanto de vocês já não veio um dinheiro na mão, gastou em outra coisa e depois falou, ai, não devia ter gasto com isso, devia ter realizado o meu sonho. Ontem eu falei do povo de Deus que foi resgatado por Moisés no Egito. Eles trabalhavam para o propósito do faraó. E até aquele momento, eles não trabalhavam para os propósitos de Deus. Eles eram tidos como escravos, trabalhavam por comida, moradia e alguma segurança. E chegava no final do mês, não tinha nada, não conseguia fazer sobrar. E eles trabalhavam sem ter esse entendimento. E eu te convidei a pensar sobre a sua vida financeira. Se ela não está assim também. Você tem trabalhado bastante e chega no final do mês, não sobrou nada. Você está sendo escravo dos bancos, das instituições financeiras. Você só pagou moradia, segurança, casa. E fala, doutora, eu só quero ter o suficiente para viver. Sério? Mas os sonhos de Deus em sua vida, como é que você vai realizar? Qual a diferença dessa vida se você não quiser transbordar na sua vida, na vida das outras pessoas, de um escravo do faraó de antigamente? Se você pensar só ter o suficiente para viver, tá tudo bem, eu respeito, mas eu quero que você entenda que Deus quer muito mais para você. Deus quer que você tenha paz financeira. E eu te mostrei que quem não faz sobrar dinheiro e fica todo mês trabalhando por comida, moradia, nunca tem recurso para viver as promessas de Deus, os sonhos de Deus, e sim vive numa escravidão. Por que eu te falo isso? Porque eu sei que eu vivi muito tempo assim. Então eu não tenho receio de falar. Deus levou Moisés para livrar seu povo e fez com que eles vivessem uma vida dentro dos seus propósitos, dentro do sonho que Deus tinha para ele. Existia uma promessa para aquele povo, mas enquanto eles vivessem na defensiva, apenas orando por livramento, apenas trabalhando para os propósitos do faraó e não para os propósitos de Deus, aquelas promessas não iriam acontecer. Por isso que existia um plano de resgate por parte de Deus, onde ele usou Moisés para que seu plano fosse realizado.
Faz sentido para você essa comparação? Porque você precisa entender que você faz parte do povo escolhido, que precisa também agir para sair dessa escravidão. Oração, orar com ação. Isso mesmo. Então, oração não é só orar, é orar também, mas com ação. E eu tô aqui para te incentivar a ser resgatado da escravidão das suas finanças. Eu quero te encorajar a parar de trabalhar para o propósito do banco que você tem conta e começar a trabalhar e viver para os sonhos de Deus na sua vida. Só que para chegar nos sonhos de Deus, existe algo muito importante que eu já até falei na aula anterior. Sabe o que que é? Processo. Isso mesmo. Existe algo chamado que algumas pessoas, e o que aconteceu com o povo, chamado deserto para passar. Lembra, o povo saiu do Egito para chegar na Terra Prometida, não foi ali, ó, tá ali no lado. É só entrar na casa ao lado. Não, tiveram que passar pelo deserto. E esse deserto, no nosso caso, é o processo. Esse processo é um lugar de preparação, de aprendizado, para viver os sonhos de Deus para a sua vida. É o caminho para chegar até lá. Quando eu estou preparado, eu sigo o caminho e uso o ouro que Deus colocou na minha mão no propósito certo. Mas quando você se desvia, quando você perde a visão e não percebe o caminho certo, o que você faz com esse ouro? Faz um bezerro de ouro. Então, foi isso que o povo fez naquela época. O povo começou a se desviar dos propósitos de Deus, usaram os recursos que tinham da forma errada para fazer um bezerro de ouro. Não foi isso que aconteceu com o povo do Egito? E onde que está isso? Está na Bíblia. Não sou eu que estou falando, não. A Bíblia fala isso. Quantos de vocês estão entendendo aí o que eu estou falando? Olha só a comparação. Isso acontece quando você gasta seus recursos, suas sementes, sendo que o dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Muita gente hoje está endividada, está sendo escrava do dinheiro e não entende que isso aconteceu porque usou mal os dons e talentos que Deus colocou nas suas mãos. Elas não estão com a visão certa, não estão no caminho certo e precisa retomar a linha. E muitas delas não reconhecem isso e vão continuar por mais 40 anos no deserto. E eu afirmo isso, já aconteceu comigo, eu já fui muito endividado, porque eu usava mal meus dons e talentos. Eu usava mal as sementes que Deus colocava em minhas mãos. Eu não conhecia os princípios bíblicos da boa administração. Meu repertório de finanças bíblicas, sem vergonha nenhuma, eu te falo, eu achava que era só dízimo e mais nada. E tá tudo bem, eu entendo se você também hoje pensa assim, mas eu tô aqui para te ensinar muito mais. Quando eu pedi perdão a Deus, porque eu reconheci que estava usando mal aquilo que ele colocava nas minhas mãos, e fiz um conserto, as coisas começaram a fluir. E meu chamado é exatamente esse: resgatar as pessoas que ainda não foram despertadas para isso. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu sofri muito para ser despertada. E eu não tive ajuda. Eu não tive um incentivo, eu não tive um intensivão de finanças bíblicas com 28 aulas ao todo, em 2 fases, para me guiar, não. E se você está assim como eu era, é uma dessas pessoas que estão endividadas, estão sofrendo com empréstimos consignados, empréstimos pessoais, não consegue sobrar dinheiro, passa o mês todo só para pagar a conta, e hoje vive como escravas do dinheiro, saiba que você está passando por um processo de preparação da parte de Deus. Que Deus, só está esperando. Sabe o quê? Você aprender a administrar bem o pouco que você tem para ser colocado no muito. Tem muitas pessoas que esperam muito de Deus, só que não são fiel no pouco. E acham que o fiel no pouco é exatamente só dar dízimo. Não. O seu fiel no pouco é aprender a boa administração. O caminho para a Terra Prometida poderia ter sido feito em 40 dias. Mas por que demorou 40 anos? Porque o povo demorou para aprender. O povo demorou para reconhecer
que não estava fazendo de acordo com a vontade de Deus. Demorou para entender o propósito de Deus para a vida deles e se deixavam distrair. O tempo que vai demorar para você chegar nos seus sonhos só depende de você. Depende de quando você entrar nesse arrependimento, a entender o processo para começar a fazer diferente. Quando eu não entendo princípios e não entendo o propósito, eu perco o foco. E isso faz o processo demorar muito mais. E tem gente que não conseguiu nem chegar no destino, não consegue nem chegar na Terra Prometida. Mas o importante é você estar alinhando no processo. E é isso que aconteceu com quem não chegou. Perderam o foco. E até bezerro de ouro para adoração criaram. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque se você realmente quer viver a terra prometida na sua vida financeira, se você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida, você precisa aprender a cumprir princípios. E aprender que tudo isso precisa convergir para os propósitos de Deus. E olha, 3 coisas você precisa ter muito entendimento. Anota aí que é importante para você nessa aula de hoje. Isso é conteúdo. Todo mundo pergunta, mas tá bom, mas como eu faço isso? Como? Como para mim? Primeiro ponto, reconhecer sua situação atual. Se você não é escravo, porque você não tem identidade de escravo, mas você pode estar vivendo como um hoje, essa é a realidade da maioria dos cristãos que tem dívidas. E você reconhece sua situação. Como no GPS, você se localiza onde você está. Segundo ponto, aprender a obedecer todos os princípios bíblicos sobre finanças. Aprender que existem muitos outros, tem entendimento, princípios, que não é só o de dízimo e doação. Existem outros princípios também. Terceiro ponto, ter clareza dos sonhos de Deus para a sua vida. Começar a buscar quais sonhos que Deus quer que você realize, que necessite de recursos para isso. Isso é muito mais do que devolver o dízimo e dar doação. Esse intensivão é para despertar para isso. E existem 3 tipos de pessoas, principalmente cristãos, quando estão nessa análise. Existe um grupo de pessoas que se acostumou a viver no Egito, se acostumou a viver como escravos, trabalha o mês todo, não tem dinheiro, e se bobear ainda faz dívidas, fica só comprando no cartão para pagar no outro mês, e olha, fica naquela bola de neve no cartão de crédito, não tem nenhuma ou pouca segurança. Infelizmente, isso está entre 81% dos cristãos que vivem dessa forma, vivem na defensiva e pedindo a Deus livramento das dívidas. E para essas pessoas que estão acostumadas a viver no Egito, é impossível viver os sonhos de Deus numa situação de escravo. Você deve determinar sair dessa condição. Ou você decide deixar de ser escravo, ou você vai ficar na escravidão para sempre. Ninguém vai libertar você por você. Eu posso te oferecer um copo de água, mas beber a água é com você. Eu não posso matar a sua sede. Eu posso matar a sua sede é com você mesmo. E o primeiro passo para você deixar de ser escravo é reconhecer isso. Existe um outro segundo tipo de pessoa, que é aquela que até faz sobrar dinheiro. Pode até investir, mas não entende que para esse dinheiro que está sobrando tem uma destinação. Não entende que existe um propósito de Deus com esse dinheiro que passa pelas suas mãos. Esse propósito está ligado aos seus sonhos. E essas pessoas, o que elas geralmente fazem? Ficam desesperadas para gastar esse dinheiro com qualquer coisa que acha que vai satisfazer. Achando, pingou o dinheiro na mão, já quer estar gastando, sem pensar no seu propósito. É a mais comum, geralmente o mais comum é por quê? Necessidade de aprovação de outras pessoas. Eu vou comprar um carrão igual do meu vizinho. Eu vou assim, as pessoas vão me admirar. Começa a se comparar. Também tem aquelas que são escravas de crenças e emoções
sobre escassez e fala, aí eu tenho que ficar assim porque não vai ter. Aquelas pessoas que falam, não vai ter, assim não dá, são pessoas que estão focadas na escassez. Tem medo que algo falte. Então ela simplesmente decide poupar e guardar tudo que vê, assim acha que vai ter uma falsa segurança. Essas pessoas acumulam dinheiro sem propósito, apenas por medo de faltar algo. Não é esse o objetivo do cristão, dos seus investimentos. O seu objetivo nos investimentos não é focado na escassez, não é focado no medo de lhe faltar algo. Faz sentido para você? O seu propósito, o seu objetivo, pega isso que é importante. Então, o seu sonho não é você simplesmente focar com medo de algo que vai acontecer. O seu propósito tem que ser na multiplicação. Tem que ser um propósito maior. E esse é o tipo de pessoa que até tem ouro na mão, mas sem propósito é fácil ela fazer um bezerro de ouro e gastar com alguma coisa. E começar, inclusive, a adorar esse bezerro, entende? Adorar essa casa, esse carro, as coisas que tem, sabendo que é filho do dono do ouro da prata e não deveria se apegar a essas coisas. Então, a verdade é que nenhum desses tipos de pessoas, esses dois tipos que eu falei, elas vivem esse propósito de Deus. Mas existe um outro tipo de pessoa, um terceiro tipo, que é no máximo 5% das pessoas, que são aqueles bons administradores de tudo que Deus coloca em suas mãos. Porque eles entendem que, segundo a Bíblia, essa é uma atribuição que Deus deu a ela. Então, você precisa estar nesse grupo dos 5% que sabe bem administrar. Sabe que a atribuição de cuidar da sua vida financeira, não por medo, por Deus, porque é a sua própria responsabilidade. Deus é Deus do impossível. O possível ficou para você. Essas pessoas, esses 5%, aprendem a ser bons mordomos, administram bem aquilo que Deus coloca em suas mãos, conhecem os princípios da boa administração financeira. E como consequência, falando da minha vida, a gente está falando da minha vida, da boa administração, como consequência disso, começa a gerar riqueza e transbordar na vida de outras pessoas. Você tem que estar nesse grupo de pessoas. Pessoas que entendem a lei da servidão. Pessoas que entendem que quanto mais elas servem pessoas, mais recursos é capaz de gerar. Elas vivem um propósito de Deus na sua vida. Não no seu, basicamente, não olhando só para você. Nunca tem a ver só com você, tem a ver com os outros. Então, esse é um tipo de pessoa que mais doa, porque ela tem mais para doar. E é assim que ela vive. Mas ela doa o que está transbordando dela. E ela doa e ela não doa tudo. Ela doa porque ela é boa administradora. E entende que cada semente que Deus coloca em suas mãos tem um propósito definido. E se você quer fazer parte dessa minoria, se você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida, você precisa viver nessa situação. E eu vou te contar que o primeiro passo para isso, para entrar nesse grupo de pessoas, anota aí conteúdo dessa aula de hoje. Exatamente, Rosa Gomes, isso aí, vamos entrar nesse conteúdo dessa aula de hoje. Hashtag super comprometidos, quero ver os super comprometidos aí. Escreve para mim nos comentários se você é super comprometido, se você está vindo e já indicou o curso para outras pessoas. Você tem que vir para a aula e convidar outra pessoa também, hein? Então, o primeiro passo para você fazer parte desse grupo de pessoas é ser bom mordomo. Fazer a boa mordomia. Então, não é assim, é só economizar e ganhar mais. Não. Não é isso que você está aprendendo aqui nessas aulas, não, de finanças à luz da Bíblia. Primeiro passo é a boa mordomia. Muito diferente de apenas
gastar menos e ganhar mais. É a boa mordomia. É aprender a administrar bem o que Deus coloca em suas mãos. É aprender a cumprir princípios independentes se você tem 1 centavo ou 10 milhões. Você vai aprender, ainda neste curso gratuito, que você deve distribuir as sementes que passam pelas suas mãos da forma certa. Há tempo para tudo debaixo do céu, diz a Bíblia. Há destinação correta para cada semente que Deus coloca em suas mãos. Cumprir esses princípios faz toda a diferença na sua vida financeira. E Deus se agrada, sabe com o quê? Com a sua obediência. Ele vê o bom filho com cuidado. Ele vê o cuidado do seu filho. Você que tem um filho pequeno, eu tenho 2 filhos pequenos. Quando você vê o seu filho cuidando bem das suas coisas, cuidando bem daquilo que você deu para ele cuidar, isso não te agrada? Te agrada muito, assim como Deus também se agrada muito. E ele avalia se você é bom administrador daquilo que ele te confia. E quanto mais capaz de administrar, mais ele passa a confiar a você. Por isso ele diz que quem é fiel no pouco será colocado no muito. Não sou eu que estou falando isso, não. Não sou eu que inventei isso, não. Está na Bíblia. E esse versículo não tem a ver com dízimo, como algumas igrejas dizem por aí, não. Esse versículo tem a ver com a sua capacidade de administrar e cumprir os princípios bíblicos. É muito mais do que doação. Pode parecer para você nesse momento, nós estamos ainda na 3ª aula, temos muitas aulas aqui, você precisa já fechar a sua agenda para nos próximos dias, todos os dias, ao 12h07, às 21h47, horário de São Paulo, está aqui, preparado para assistir essa aula. Nesse momento pode estar passando pela sua cabeça, nossa, mas isso parece impossível. Mas essas pessoas entendem que quando elas fazem a sua parte, a terra prometida não aparece mais em 40 anos, mas sim pode aparecer em 40 dias. Você tem que entender que é possível. Por isso que muitas pessoas não acreditam como é possível ter as finanças controladas em 60 dias, como você vê em centenas de depoimentos dos nossos alunos. Tem gente que, não é possível, isso é ator, isso é lorota, isso não deve ser possível. Se fosse verdade, haja dinheiro e tanta criatividade para contratar tanto ator, né? E pode ter certeza. A verdade é que essas pessoas, sabe o que elas fizeram? Desses meus alunos, eles aprenderam o caminho até a terra prometida. Eles entenderam o que deve ser feito durante o processo. E é o processo que lhe traz a paz financeira e não o destino. Inclusive, foi a frase de uma aula anterior. Essas pessoas aceitam a condição atual e aceitam que elas podem passar, elas entendem sua condição atual e aceitam que elas podem passar por um processo mais curto, fazendo da forma certa, sendo capacitada para isso e principalmente obedecer a Deus em sua vida financeira. E quando eu falo em obedecer, eu estou falando em cumprir todos os princípios bíblicos da boa administração. Então, eu quero ir, nosso tempo voa, eu quero ir, antes de finalizar, te convidar a dar esses passos importantes para a sua vida hoje. Conteúdo da aula de hoje. Olha só, a gente perguntando, mas como é que eu faço a boa mordomia? Como é que eu faço para identificar esse sonho? Eu vou te passar aqui hoje, novamente, relembrando para você, para os super comprometidos. Ó, que legal, que legal. Quero ver os super comprometidos, tá? Isso mesmo. Entenda o seguinte, que você precisa dar alguns passos importantes para a sua vida hoje. Primeiro, reconhecer sua situação atual, que você não é escravo, mas você pode estar nessa situação com tantos empréstimos consignados, com tantas dívidas. E essa é a realidade da maioria dos cristãos. Está tudo bem, você está reconhecendo. E está surgindo o arrependimento. Segundo ponto,
aprender a obedecer todos os princípios bíblicos sobre finanças, que está na Bíblia. Terceiro ponto, ter clareza dos sonhos de Deus para a sua vida. E todos esses passos são importantes e não podem ser pulados. Deus se agrada do processo. E o que você vai fazer no passo 1, para fazer o passo 1 de reconhecer? Isso envolve mudança de mentalidade, envolve essa metanoia, que é a transformação da sua mente através do Espírito Santo. É se construir a sua vida financeira sobre a rocha, que é o que eu tenho falado com você desde das aulas 1 e 2. No passo 2, você vai obedecer todos os princípios. Eu te garanto que até o final desse curso, se você não perder nenhuma aula, você vai acabar esse curso sabendo todos eles. Só que são tantos princípios que eu já até mencionei algum. Lei da semeadura, lei da multiplicação, lei da quinta parte, que eu preciso de mais de uma aula para te ensinar. E eu quero, ainda antes de finalizar a aula também, te encorajar a sonhar. Encorajar a sonhar é algo que a minha aluna Marilene fez. E foi algo tão incrível que aconteceu na vida dela, que tem gente que deixa de sonhar pelas limitações financeiras. Mas você não pode acontecer isso na sua vida. Eu sou missionária. Olha só, Marilene. Olá, doutora Tayla, todos vocês do Intensivão de Finanças, todos vocês que fazem a mentoria. Eu quero começar a gravar esse vídeo agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa família, né, do Intensivão. E a primeira coisa que eu quero dizer é essa: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Durante muito tempo, essa porta estava fechada por causa de eu não persistir nos meus sonhos, de eu adormecer meus sonhos. Então, através do Intensivão, eu comecei a colocar em prática aquilo que eu acredito. E eu acredito que Deus sonha meus sonhos. Então, eu estou persistindo. E nessa persistência, eu consegui fazer a inscrição para a mentoria, fazer parte desse grupo e, assim, mudar as minhas crenças. Mudar minhas crenças foi meu segundo desafio, porque eu era uma pessoa muito pessimista. Eu acreditava que o que era bom não era para mim, era para os outros. Mas não, Deus tinha um sonho, tem um sonho bom para mim. Então, através desse intensivão, de tudo que eu aprendi, da mentoria, coloquei o terceiro passo, que era seguir o passo a passo do que a doutora nos ensina. E seguindo o passo a passo, eu quero lhe mostrar aqui, ó, que os meus sonhos estão sendo realizados. Aqui é minha futura lanchonete. Então, eu trabalhei durante muito tempo com carrinho de lanche, né? Vendendo tapioca feita na hora. E na minha casa, eu construí o meu ponto. Não estava terminado por falta de recursos. Então, colocando passo a passo e aprendendo os segredos dos bancos, eu consegui recurso de terminar. Então, falta dar mais alguns passos, que é pintar, e também colocar uma das portas que está faltando, e um forno. Eu já tenho um maquinário, já tenho muitas coisas, então falta pouco. Então, para o sonho acontecer, precisa a gente decidir, ter como propósito, acreditar nos seus sonhos, investir em educação financeira. E, através da doutora Tayla, comecei a economizar, estou pagando as minhas dívidas e fazendo sobrar dinheiro para a realização dos sonhos. Obrigado, doutora Tayla. Obrigado, Rodrigos. Obrigado, Senhor, pela graça que tu está me concedendo. Amém, que legal. Olha só, que linda a história da Marilene, que realizou os seus sonhos. E aí, eu quero te dizer, tem muita gente que quando eu pergunto qual é o sonho que você tem, a pessoa pode falar, eu não tenho sonhos. O sonho da Marilene era a lanchonete, para servir mais pessoas. A verdade é que você tem sim um grande sonho. Você só não descobriu ainda qual é esse sonho.
Nesse caso, eu quero te dar uma dica preciosa aqui sobre isso. Comece sonhando algo que você já sabe que é vontade de Deus para a sua vida. Algo que Deus te incomoda. Por exemplo, um dos desígnios do Pai é que o homem tenha família. Comece montando uma família, comece pensando no alicerce dessa família, uma pessoa que vai viver os propósitos mais simples de Deus. Outro exemplo na palavra de Deus diz que o homem não devais coisa alguma a ninguém. Então, se você tem dívidas, você não está vivendo os desígnios de Deus na sua vida. Então, você tem um sonho maior, sim. Você pode definir, por exemplo, sair das dívidas, determinar que não vai ser mais escrava. Eu quero te alertar que Deus não te fez para passar a vida apenas para pagar contas. Ele te fez para a realização de sonhos. Você precisa encontrar seu verdadeiro sonho. Eu já te contei qual é o meu? Então, o meu sonho é que esse ministério aqui alcance cada vez mais e mais pessoas. E se você tem um sonho e você acaba dizendo que eu não tenho um sonho bem definido, eu quero te dizer que não, sua primeira coisa, se você tem algo errado nas suas finanças, você tem que buscar consertar a sua vida. Ter uma família sólida, uma vida financeira mais sólida, até você descobrir qual o seu verdadeiro sonho. Aí, quando você descobre o seu sonho, sabe o que isso acontece? Isso vai te gerar demanda, vai te gerar trabalho. Mas é possível. Eu nunca digo que vai ser fácil, mas eu digo que vai ser possível. E você precisa acreditar. Eu sonhei isso com isso um dia, construir uma família, ficar longe das dívidas, ter a vida financeira controlada. Até que durante esse processo, eu descobri que um dos verdadeiros sonhos meu que Deus colocou no meu coração e que Deus tem para mim, é ajudar pessoas a consertar suas vidas financeiras e a também acharem os seus sonhos. Por que a realização de sonhos? Tem gente que acha que é simplesmente isso vai cair do céu os seus recursos, sem fazer a sua parte. Você precisa se dedicar a isso. Se o seu sonho é ser melhor profissional na sua cidade, você precisa se dedicar a isso. Você precisa ser intencional na conquista dos seus sonhos. E uma dica importante que eu tenho para você, estou finalizando aqui, que quando Deus coloca um sonho no seu coração, Ele coloca algo tão grande que normalmente você não consegue fazer sozinho. De forma que você vai fazer parte de algo que Deus vai te ajudar a mostrar o que você precisa para completar. Eu jamais conseguiria transformar a vida de tantos alunos do programa Completa Controlo Minhas Finanças sozinha. Deus está fazendo a parte dele. Como é que é? Mostrando para as pessoas que elas precisam consertar suas vidas financeiras. E aí eu faço a minha parte, Deus faz o que pode parecer impossível. E Deus fala com a gente o tempo todo. Em Isaías 41:13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Na realização dos seus sonhos, Deus vai te ajudar se estiver dentro dele. Em Provérbios 16:9 diz, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Deixa a direção com o Senhor, é Ele que faz. Neste versículo você pode ver que quando os seus sonhos vêm do coração de Deus, ele é tão grande que Deus te direciona, Deus te ajuda na parte dele, pegando na sua mão. Deus faz o impossível quando você faz o seu possível. E é que muita gente se enrola, achando que o seu sonho é uma promessa de Deus, espera que Deus faça a sua parte sem fazer a sua. Querem sair das dívidas esperando apenas um milagre. Tenha nesse momento 3 pontos importantes. Tome a decisão. Que decisão? Qual decisão que é essa? É uma atitude de desejar ardentemente a realização dos sonhos. Lembra do conceito de sonho que eu te falei? Decisão veemente, desejo veemente. Tenha determinação nesse sonho, que é uma decisão de ir até o fim.
Aqui no intensivão de finanças bíblicas, determine, começou, não para mais. E como é que eu faço para chegar até o fim nessa determinação? Você sabendo que você precisa fazer aquilo que deve ser feito. Inclusive, na segunda fase, você precisa se inscrever. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva em cristãorico.com/evento para poder participar até o final, inclusive da segunda fase, que não vai estar aqui. Eu já vou falar a frase da aula e a palavra-chave. E você deve ter também fé. Quando os nossos sonhos se encontram com os sonhos de Deus, Deus vira nosso sócio nessa empreitada. Então, decisão, determinação e fé. É isso que você precisa para a realização dos seus sonhos. Em Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em teus caminhos e ele endireitará a sua vereda. Então, confia e ele vai agir no seu sonho junto com você. Mas para isso você precisa ser intencional também. Você precisa fazer a sua parte para que Deus faça o que você acha que é impossível na sua vida. Seja intencional em seu sonho com esses 3 pontos: decisão, determinação e fé. E falando em fé, não deixe que matem os seus sonhos. Pessoas que vêm te boicotar não são de Deus, porque a Bíblia fala que quem veio para matar, roubar e destruir não é Deus. Então, sempre que tratar de sonhos, ele quer de alguma forma roubar, matar e destruir o seu sonho, porque ele sabe que isso te aproxima mais dos propósitos de Deus para a sua vida. Não acredite em mentiras que podem tentar fazer você se enterrar nessa situação. Mas tenha o entendimento que você precisa ser intencional e fazer um planejamento para isso. Em Lucas 14, 28, 30, diz assim: qual de vocês, se quiserem construir uma ponte, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, Lucas 14, 28, está falando em planejamento. Então, não adianta só você sonhar com a torre, você precisa planejar, para que assim Deus vai abençoar os seus sonhos. E eu sei que 46% é uma estatística que diz dos casais brigam por questões financeiras, mas muitas vezes por falta de planejamento. E para te dar também, assim, eu já vi casos de amigas minhas falando que o amor não tinha acabado, mas problemas financeiros custou o seu casamento. Outro exemplo que eu tenho também, você pode ter um sonho para fazer uma viagem para Israel, por exemplo, quando a situação estiver favorável para isso. Para isso, você precisa também de planejamento. E é sobre isso que eu vou falar, coisas práticas nesse sentido. Na Semana Cristã, eu controlo minhas finanças. Para você se inscrever, você precisa ir pelo site cristãorico.com/evento. Enquanto não chega a segunda fase, você precisa aproveitar ao máximo essa primeira fase, porque aqui você vai estar entendendo os seus sonhos, para que você, sonho de Deus em sua vida. Eu não quero que você seja como a Alice no País das Maravilhas, onde o gato pergunta para ela: Alice, para onde você vai? Ela fala: não sei. E ele responde: quem não sabe para onde vai, em qualquer lugar serve. Você precisa saber para onde você vai. E o exercício rapidamente que eu quero te passar aqui, para você identificar o seu sonho, faça um exercício de ir num lugar silencioso. Ore pedindo a Deus que revele em seu coração o sonho que ele tem para você. E comece a escrever no papel 10 sonhos que Deus colocar no seu coração. Por mais absurdos que sejam, desde que eles não sejam fantasias irreais, coisas irreais, mas sejam coisas que necessitem de recursos. E aí depois você vai ordenar esses sonhos por uma ordem de importância. Escreva os 3 primeiros sonhos e direcione sua energia nesse ano para realizá-los. Comece sendo intencional para a realização desse primeiro sonho que você tem para realizar. Com certeza você vai precisar de recursos para cumprir esses sonhos. E nessa segunda fase desse curso, que vai começar na semana que vem,
eu vou falar uma rota que você precisa seguir para ter recursos e começar a realizar esses sonhos. Eu quero que meus alunos sejam capazes de fazer a sua parte e, com isso, permitir que Deus faça deles. Entenda o seguinte, fica aqui comigo, eu estou finalizando. Porque Deus não te fez simplesmente para passar uma vida para pagar contas. Por isso, você vai realizar sonhos. Pegou isso? Legal? Então, continua compartilhando esse curso. Quem gostou, quem aprendeu alguma coisa hoje que nem sabia que não sabia, começou a ter uma nova visão do sonho que Deus tem para sua vida. Escreve para mim que você gostou da aula de hoje. Aproveita, dá um curtir, dá o like aqui nesse vídeo. Aproveita. E deixa eu te falar, antes de falar a frase da aula e a palavra-chave. Hoje à noite nós vamos ter a aula 4, ela vai ser imperdível. Você vai ver que tudo que você aprendeu até hoje na sua vida financeira tem coisa errada aí. A aula de hoje à noite é como ter mais dinheiro e ter as finanças controladas. Sim, você vai aprender coisas que você nem sabe que não sabe. E se você quer aprender como você pode pensar e agir para ter mais dinheiro, você precisa estar nessa aula. Dentro desse intensivão, a gente ainda vai falar sobre dívidas, mais sobre renda extra, vamos falar mais sobre investimentos. E essa aula de hoje à noite vai ser reveladora para te ajudar a mudar a sua vida financeira para sempre. Venha e traga mais uma pessoa. Já entre no link da aula 4, assim que ela for divulgada dentro dos grupos do WhatsApp, ativa o definir lembrete e já curte no YouTube, que ele vai te avisar quando começar a aula. A frase da aula de hoje, pessoal, a frase da aula de hoje, deixa eu ver. Cadê? Com certeza. Frase da aula de hoje, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, isso tem a ver com os seus sonhos. E a palavra é sonhos. Isso. A frase, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E a palavra-chave do certificado é sonho. Tá certo? Sonho é a palavra-chave de hoje. Espero realmente que você tenha gostado da aula de hoje, que eu tenha plantado uma sementinha de mudança, de transformação na sua vida financeira. Então, estamos aí. Hoje à noite, volte e traga mais uma pessoa. Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau.